Primeiro, que no estado de ignorância, eles nunca iriam questionar o estado que eles eram magos, que eles eram feiticeiros, que eles eram divinos, que eles eram uma santidade. No estado de ignorância, eles nunca iam questionar isso. Iam aceitar isso. Agora, se desse conhecimento, se essas pessoas começassem a refletir, a pensar, eles iriam perder o poder que estava estabelecido. Então não há interesse nenhum, né, de que essa população pense, né, por quê? Porque o poder ele se estrutura em base do quê? Da manipulação e da obediência das pessoas. Pessoas desobedientes não são bem vistas em nenhum lugar. Qualquer pessoa que questiona, qualquer pessoa que critica ou que não é aceita. Em nenhuma religião, e muito menos em ideologia política. Geralmente são expulsos. Geralmente. Essas ideologias ferrenhas. Por exemplo, o comunismo é uma ideologia ferrenha. Aquele que questionar, ou vai para o paredão, igual lá em Cuba, matam, não tem direito a defesa. Ou tu engole a ideologia, aceita a ideologia do comunismo, né? E tu vê que tem pessoas passando fome, e tu vê o cara lá tem um discurso social, socialista, mas que a coisa não acontece. A caderneta está aqui, eu estou na caderneta aqui, o cara dá um pedaço de sabão, me dá um quilinho de feijão e eu tenho que ir lá para a minha família. Mas e aí? Como é que eu vou viver com isso? Nós achamos isso violento, né? Como é que eu vou viver com isso? Aí vem o quê? Aí vem o poder instituído, autoritário, e diz, quem ousa questionar isso que está aí? Que é o comunismo, que é um poder autoritário também. Quem é que ousa questionar? Aí, em Cuba, cada 10 pessoas tem 3 do serviço de inteligência no meio. Então, nas salas de aula, nas universidades, né, dito aqui por doutor Ed, ele foi reitor de uma universidade, você não tem liberdade, você tem que cuidar o que você fala. Então, o princípio é de que há uma vigilância e um controle sobre aquilo que você fala, que você pensa, que você diz. Então, dizer assim, nós podemos dizer assim, um Estado democrático de direito nosso, será que existe serviço de inteligência? Existe. Existe Polícia Civil, Polícia Federal, Inteligência do Exército, SNI, Serviço Nacional de Informações, que agora é um outro nome que criaram, mas existe. A paisana por aí, vendo, acompanhando tudo que está acontecendo na sociedade. Isso sempre houve. Infiltrados para saber quem são os líderes e o que o povo pensa. Quer dizer, o poder instituído em qualquer, seja na democracia, seja no capitalismo, seja no comunismo, ou seja, em qualquer prática disso, sempre vai existir. Um poder que ele vai, né, ele vai se beneficiar do controle do que quem são os líderes. Né? Você vê no regime militar há 20 anos atrás. Né? Acabaram com a liderança no país. Eles não iam matar o Zé Ninguém. Eles tinham que pegar o líder sindical, lógico, eles tinham que pegar o professor universitário, eles tinham que pegar o cara que era líder lá do DCE, lá da universidade. Eles não iam pegar uma pessoa comum. Sabe qual foi o maior serviço que os militares fizeram, não só no Brasil, mas toda a América Latina? Eles destruíram a célula da sociedade, que é a família. Olha o que tem hoje. Então, isso sim é um trabalho. Sabe? Eu li esse artigo há muitos anos atrás, foi feito na Argentina. O que os militares fizeram foi destruir a família enquanto poder, enquanto instituição. E no momento que isso é destruído, você olha o caos que está aí. Então, quando o senhor fala, por exemplo, desse poder, sabe assim, eu fiquei pensando assim, e lá no morro do traficante, que passa uma saraivada de bala, sabe assim, esse é um poder que não é instituído, mas que existe dentro, é um subpoder, dentro de uma sociedade que não é mais controlada. Não. Mas que funciona, né? Que funciona, ela tem uma utilidade. Ela tem uma utilidade aí dentro. Aí a gente vai para o livro do Bauman, que diz que a vidas, como é que ele chama assim, de vidas, refúgio social. Existe um refúgio social.
mas que tem um papel dentro, que está exercendo alguma coisa aí dentro. E daí é que a gente quiser, né? Então, só para estou interrompendo então, a sua aula. assim, para nós fechar aqui o tema, né, da manipulação, é muito interessante manter as pessoas obedientes, porque a estrutura política, econômica tem medo da convulsão social. Isso. Há um medo da convulsão social. Para que isso não aconteça, existe o controle da justiça. Existe um Estado jurídico para sustentar o poder do Estado. Por isso, assim, ó, vocês podem ver que juiz, promotor, esse pessoal aí, eles ganham bem, sempre vão ganhar bem, porque eles é que dão suporte e garantia para estabelecer o poder político. É eles que mantêm a sociedade no estado que está. A revolução que tem que acontecer não é política, é jurídica. E quem dá suporte, quem analisa, quem diz sim ou não, é o jurídico. E não é o político. O político legisla, mas vai ter que ter o aval do Supremo, que é o quê? O jurídico. Então, se tem que haver uma revolução, é na área jurídica, que é os caras que impõem, mesmo que a lei seja injusta. Então, essa condição, dizer assim, da força repressora do Estado, a polícia como órgão de vigilância para controlar o comportamento, né? Então, isso é uma realidade que não é que existe agora no Brasil, sempre existiu em todas as civilizações, em todos os estados. Então, a dominação das mentes, a liberdade de pensar, a democracia, a liberdade de criticar, sempre foi uma ameaça, não foi agora que surgiu. Lá no Império Romano, o que fizeram com Jesus Cristo? Sim, botaram o cara na cruz. E com os seguidores dele. Lá, entende? Por quê? Porque ele ousou questionar o poder político e religioso. Né? E ele pagou o preço. Né? Pagou o preço porque o Estado religioso, o poder político estava de mão dada, e disse, não, esse cara aí vai desmoronar, ele vai acabar com o nosso poder. Né? Não, então nós temos que dar um jeito nele. Né? Então esse é o grande tema. Então não há interesse em nenhuma sociedade valorizar muito o conhecimento, investir em educação, tornar cientista. Não há interesse. Há interesse de manter o básico, o essencial, o mínimo possível, para manter a sociedade. Agora, dizer assim, de cada 20 brasileiros, 3 é cientista. Isso aí nunca vai acontecer, porque não há interesse do Estado nisso. Não há interesse mesmo. E mesmo que tenha dinheiro, não há interesse. Né? Por quê? Porque nós estamos presenciando hoje, né, por exemplo, vocês podem ver, no século XXI, né, lá os muçulmanos, nessa religião de Maomé, é um fundamentalismo religioso que prepara as pessoas, né, com as verdades absolutas e inquestionáveis, um fanatismo, que as pessoas colocam bomba no próprio corpo, entram no shopping e explodem. Porque Maomé promete 1000 virgens lá no céu, na vida eterna. E eles acreditam nisso. Eu acho que quem está fazendo essa eleição são os homens. Pois mas veja bem, isso é um processo de hipnose de lavagem cerebral. Ou seja, você tem que ver que é uma ideologia que é implementada para você acreditar. Né? Ou seja, por quê? Porque esses grupos fundamentalistas, né, eles têm uma crença, eles têm uma ideologia. Né? Infelizmente, existe a questão dogmática. Eles não vão abrir mão disso. Eles têm uma verdade absoluta, coisa que não acontece na ciência. Nós não temos uma verdade absoluta. Isso que é bonito na ciência. Isso que é maravilhoso. Né? A liberdade de pensar, de pesquisar, de duvidar, de inovar, de transformar na ciência. Né? Então a gente vê assim, quanto é pobre. Quando você ouvir uma pessoa falar, eu tenho a verdade, e isso é a verdade, meu Deus, que verdade está falando? Do quê? Como tu diz isso? Porque eu li no livro. Porque fulano me disse. Não, isso é pobre, isso é muito rudimentar, isso aí não é fraco, não é ciência. Né? E infelizmente essas crenças, e isso, por que eu digo isso? Porque isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque quanto mais senso crítico eu tenho, menos possibilidade existe de eu ser idiotizado por uma ideologia. Porque
Porque a pessoa que vive uma ideologia é um idiota. Né? Ele é fanático. Ele tem a verdade, ele não dialoga com ninguém, ele tem a certeza absoluta, ninguém mais tem, é só ele. E ele não percebe que ele vive uma, né, uma obediência cega aos conceitos que ele adquiriu, seja científico ou seja até religioso, que também tem fundamentalismo dentro da ciência. Também tem fundamentalismo dentro da psicanálise. E aí, falar em saúde, né, e conviver com esse fundamentalismo ideológico, que para mim fundamentalismo ideológico é doença. Me perdoe. A pessoa está doente. Isso me parece mais um vício. A pessoa está acorrentada por essas crenças de verdades estabelecidas. E nem, ele nunca testou isso, ele nunca foi atrás. Ah, passaram para mim. Né? E ele não se dá conta de que aquelas ideias eram falsas. De que ele está seguindo, né, uma filosofia hipócrita. Né? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam em nome da paz, da solidariedade, né? Mas, que querem fazer o bem e curar, mas, por exemplo, impõem uma tradição, uma espiritualidade da Idade Média, impõem o comunismo, impõem o nazismo, Hitler, né? Stalin com o fascismo, o islamismo fundamentalista. Né? Ou seja, então, todos esses tipos de doutrinas, né, ideológicas, eles fazem o quê? Né? Que os cidadãos acreditem nessas falsas promessas. Porque assim, tem que ter promessa. Tanto no plano religioso, no plano político, tem que ter promessa. Porque senão eu não vou dar a minha vida. E as pessoas dão a vida em torno do quê? De ideologias, né, de teorias. Né? Então, vamos dizer assim, a população, né, tem o direito, qualquer pessoa tem o direito, até de praticar uma religião, mas ele não pode se esquecer de que ele tem que ter uma consciência de que ele não se deve se deixar explorar por ela. Porque no momento que houver a exploração, né, de uma pessoa, ela já perde o caráter religioso. Já existe manipulação. Né? Então, e sem falar, né, na imposição de determinadas crenças. Porque as crenças, elas limitam. Né? As pessoas ficam numa crença, porque elas ficam assim, muito preocupadas, culpadas. E toda pessoa que é muito culpada, ela tem que expiar essas culpas. Né? Ela tem que reparar essa culpa. Né? Então ela fica muito preocupada com o pecado que cometeu, né? Que ela tem que ir atrás de alguém que absolva ela. Né? Porque agora ela está nessa pressão, ela está naquela condição de medo, né, de angústia, né, em que a única maneira de ela se sentir livre, né, é ter um poder instituído divino que o liberte. Né? Então, assim, ou seja, sem conhecimento, né, vamos dizer assim, essas ovelhas seguem o ensinamento do bom pastor. Agora, se essas ovelhas tiverem conhecimento, vão questionar os ensinamentos do pastor. Que a ovelha é dócil, não reage, né? É mansa. Né? As ovelhas. Não, né? É um animal, se tu vai ver, né? Que é muito obediente, é muito manso. E a gente começou a perceber, veja bem, toda religião, todo poder político tem uma questão de interesse em expandir o seu império, o Império Romano, o exército. A Igreja Católica é universal. É o universo. É todo o planeta que nós queremos. Não é aqui Roma. Não, nós queremos o planeta. É o Império Romano. Não, nós vamos ficar só aqui. Não, nós queremos todas. Nós vamos conquistar, né, civilizações, outras civilizações, e vamos colocar elas submissas ao nosso poder. Então, essa questão do poder e da ambição sempre esteve presente. Então, assim, queira ou não queira, por que estamos falando isso? Porque a ciência, a origem da ciência, ela nasce no meio
meio dessas tradições e costumes. É aí que ela nasce, no meio dessa complexidade. Né? Ela nasce aí. Né? Então, mas a gente pode dizer assim, mas eu vou rejeitar toda a magia e mítica, né? Mas não posso fazer isso também, porque foi através do mítico e do mágico, né, que esses segredos, né, instigaram o homem a compreender os segredos do universo. Foi aí o início. Né? Ou seja, por exemplo, a sociedade ocidental, nós devemos aos gregos o conhecimento da civilização atual. Né? Aristóteles, né? Platão, né? Sócrates, né? E outros filósofos, né? Foi nessa cultura que começou o quê? A reflexão filosófica. Começaram a perguntar, por que isso é assim? Uma da criancinha diz, por que